E aí, Furiosos, vocês estão preparados para a nossa segunda história? Se você caiu de paraquedas aqui, você não sabe do que eu estou falando, nós estamos no Janeiro Branco, um mês de prevenção ou de conscientização sobre saúde mental. E esse perfil ele é dedicado a pastores, tá? Então, eu sou uma terapeuta que falo para pastores. E nós vamos trazer 7 histórias onde eu vou fazer uma análise sistêmica de como que como que as dependências emocionais, como que as escolhas que esses pastores foram fazendo baseado no sistema dele, foi levando ele para este lugar. E por que isso é importante para você, pastor? Porque você lida com pessoas. Então, se você não estiver são, não estiver saudável emocionalmente, as chances de você replicar isso na tua igreja é muito alta. Então, bora para a história. Vamos lá, então. O tema da história de hoje, o título, né, seria Eu Escolho Adoecer. Por quê? Nós acreditamos que morrer, adoecer, enriquecer, viver, falir, tudo isso são escolhas. Nós vamos fazendo pequenas escolhas durante a nossa vida e essas escolhas geralmente elas são inconscientes. Tá? Por isso que o importante do processo todo é você ter a consciência do que está acontecendo, saber ler fatos. E o nome da história de hoje é Eu Escolho Adoecer. Tá? Certa vez uma pessoa entrou em contato comigo, uma mulher, e ela se identificou como pastora, né? Porque eu atendo muito pastor, tá? Atendo também muito crente, muito. Eu acho que até hoje eu atendi uma ou duas pessoas que não são crentes. E ela me trouxe a seguinte reclamação. Ela falou, olha, alguém me indicou o seu serviço porque me disseram que você tem uma forma diferente de abordagem. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que, embora a terapia seja para todos, nem todo mundo pode fazer terapia. Lembra da história anterior que eu disse que a pessoa ela precisava morrer, ela precisava de certos problemas? Então, tem pessoas que elas não podem fazer terapia, porque elas não têm permissão, elas não têm autorização, porque aquilo que elas estão passando tem uma utilidade. E aí essa pastora, ela disse assim, olha, eu estou cansada por conta que eu recebi um diagnóstico de câncer, mas esse não é o primeiro, é o 7º diagnóstico que eu recebo. E me disseram que você pode me ajudar com isso. Eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso olhar para isso de uma forma mais específica e eu preciso da sua ajuda. E eu falei, tá, me conta a sua história, né? Aí ela começou a contar sobre o que ela estava passando para conseguir fazer esse segundo tratamento, porque ela tinha mudado de cidade e ela acabou não respondendo, não contando exatamente a história, mas ela disse assim que era a 7ª vez que ela estava tendo esse diagnóstico e que ela precisava olhar para isso. Aí ela já emendou assim, mas eu tô até perguntando, porque como eu tô buscando me encaixar num tratamento público aqui nessa cidade que eu estou morando agora, eu nem sei se eu vou ter dinheiro para fazer terapia. Então eu quero saber quanto que é o valor para ver se dá pé para mim para eu fazer o tratamento e a terapia ao mesmo tempo. Quando a pessoa ela já traz, ela traz esse tipo de dificuldade, eu já me acendeu um alerta. Essa mulher não pode fazer terapia. Por que ela não pode? Porque se você ouviu a história passada, você lembra que toda vez que nós vemos repetição de padrão, ou repetição de história, ou repetição e desproporcionalidade, precisamos olhar para isso. E aí me vem a pergunta, peraí, a pessoa, ela é pastora, não estou desmerecendo a espiritualidade dela, mas baseado naquilo que uma pessoa evangélica, naquilo que um pastor prega, que Jesus é a cura, né? E que Jesus é capaz de fazer milagre, e vai ter várias justificativas para esse milagre acontecer ou não acontecer, tá bom? Isso na visão de uma pessoa crente. A minha pergunta é, peraí, se você diz que você serve um Deus que ele é a cura, por que você está no 7º diagnóstico de câncer? Então, a resposta da pessoa pode ser, porque Deus não foi da vontade de Deus e coisas dessa forma, tá?
Só que aqui eu não vou fazer uma análise espiritual do caso. Eu sou terapeuta, então eu vou olhar para algumas evidências. Uma das evidências é a repetição. E aí eu falei para ela, falei, não, vamos fazer o seguinte, independente de valor, de preço, se você vai fazer, se você não vai fazer, me conta mais ou menos a sua história. Ela contou, eu nem lembro mais. E aí eu falei para ela assim, escuta, você teve 7 diagnósticos de câncer. Você já ouviu falar de dieta cetogênica no tratamento oncológico? Porque meu pai teve câncer e ele fez a cetogênica e o tratamento dele foi um sucesso absoluto, né? E aí, lembra que eu falei pra vocês lá, agora há pouco, que ela não ia continuar, ela não ia fazer a terapia e que ela não pode fazer a terapia? Olha a resposta dela. Ela respondeu assim: ah, inclusive eu já até ouvi falar sobre isso e sobre jejum intermitente também. Mas eu não sei o que acontece, que toda vez que eu não sei o que dá na minha cabeça, o que acontece com a minha cabeça, que eu não consigo fazer essa dieta cetogênica nem o jejum intermitente. Evidência de que ela não pode fazer a terapia. E aí vamos às explicações. Primeiro, ela tem uma repetição de padrão, que é o quê? Câncer. 7 diagnósticos seguidos. Como assim uma pessoa tem 7 diagnósticos? Se você não conhece pessoas que fazem tratamento de câncer, o câncer é assim, ele aparece num lugar, por exemplo, na mama. E aí o médico faz todo o tratamento, faz quimioterapia, faz radioterapia, de repente faz a cirurgia e tira o seio e blá blá blá. Só que essa pessoa ela fica num período de 5 anos refazendo vários exames para ver se deu metástase, se esse câncer andou, se ele aparece em outro lugar. Então, ela dá como curada, ou seja, aquele câncer na mama sumiu, mas pode aparecer em outro lugar de repente. Então, ele pode reaparecer no útero, ele pode reaparecer no baço, ele pode reaparecer nos ossos, ele pode reaparecer no cérebro, em qualquer lugar. Então, todo mundo que faz um tratamento de câncer, ela vai ficar durante 5 anos investigando, sendo acompanhada pela equipe médica para ver se esse câncer ele voltou. No caso dela, ela curava aquele câncer naquele lugar, daqui a pouco ele aparecia em outro lugar. Então ela falou, eu tô cansada. Aí a pergunta é, uma coisa que vocês precisam entender é que todo problema, ele é um mensageiro, já aprendemos isso no outro vídeo, e quando o problema ele tem uma utilidade, ele me serve de algo, ele serve para que eu tenha um ganho secundário, ou para que eu tenha algo que a minha criança lá atrás não teve, eu não tenho porquê me curar dessa doença. Mesmo que eu faça dieta cetogênica, mesmo que eu faça ozônio, mesmo que eu faça autoemo, mesmo que eu faça químio, mesmo que eu faça rádio, essa doença ela vai embora, mas logo ela volta. Inclusive quando pode acontecer de você aí que, né, nós que estamos nesse meio cristão, pessoas que recebem certos milagres, ela tem um diagnóstico, uma doença, e depois ela tem a cura, a pessoa até inclusive refaz os exames, de repente você encontra essa pessoa 2 anos depois e fala, e aí, você tá bem? Ah, então você não acredita, voltou o tumor na bexiga, voltou a doença que eu tinha, ou ela tá com uma outra doença tão grave quanto, porque a doença, ela não é uma forma de morrer, ela é uma forma de viver. Porque a partir do momento que ela tem essa doença, ela tem visibilidade, ela tem cuidado, ela tem descanso, ela tem pertencimento. Então aí quando a pessoa chega para mim com esse diagnóstico, e inclusive depois eu expliquei essa dinâmica toda para ela, e ela nunca mais me retornou, porque eu já sabia que ela não tem porquê ela se curar desse problema. Então, eu consigo pintar, a partir dessa visão, eu consigo pintar alguns quadros, né? Então, é uma mulher, de repente, ela tem um ganho de guerreira, ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher que pode ter carregado a casa nas costas, ela é aquela que liga a família toda, que abraça a família toda, e sendo pastora, ela é responsável também pela igreja, pelo trabalho, pela limpeza, por organizar um monte de coisa. Então é uma mulher sobrecarregada. Ela não pode parar, ela não pode descansar. E inclusive eu dei uma sapiada na fotinho dela do Whats. Me parece uma mulher que tem uma combinação com bastante do traço masoquista, ou seja, o funcionamento dela
gerado em trabalho, ou seja, eu só tenho utilidade, eu só me sinto importante quando eu trabalho. Então, quando ela tem a doença, até que é doentio, sim, o processo é doentio, mas se ela tem um efeito rebote da quimioterapia, ela tem um efeito colateral, e o efeito colateral deixa ela prostrada, de uma forma doentia, é um momento que ela pode descansar. Então é o momento que ela vai poder ficar na cama, é o momento que ela vai poder ser cuidada, é o momento que ela vai poder ser vista, sem ninguém cobrar dela. Do tipo, pô, mas por que você não ora? Pô, mas por que você não trabalha? Pô, mas você tem que ser forte, pô, mas você tem que levantar daí. Não, ela tá muito debilitada. Então, estando debilitada, é a forma que ela encontra de descansar. O corpo, gente, aprenda uma coisa, anota de novo aí no seu caderninho. O corpo, ele vai dizer as realidades da nossa alma. Tudo aquilo que a nossa boca cala, tudo aquilo que a nossa alma quer esconder, o corpo vai evidenciar. Outra possibilidade bizarra também. Essa mulher, por ser guerreira, ela é tão forte que ela carrega todo mundo. Então é aquela tia, aquela irmã, é aquela prima, é aquela filha que cuida de todo mundo, que empresta dinheiro para todo mundo, que toma os BOs financeiros de todo mundo. Agora, uma pessoa que está doente, ela vai ser cobrada? Ah, me empresta um dinheiro? Olha, você não sabe, estourou meu cartão. Ó, meu filho precisou de um canal no dente, eu não tenho dinheiro, você não me empresta? Então, às vezes, para ela não precisar falar não, para ela não precisar emprestar dinheiro, ela adoece. E pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Eu não conheço a história dela, porque a nossa conversa parou ali, porque eu já sabia que ela não ia continuar o tratamento. Ela pode voltar e querer a terapia? Pode, inclusive ela pode até assistir essa história e se identificar, saber, acho que ela tá falando de mim, então vou correr com isso. Mas é tão louco, que se ela fizer a terapia, se ela entender o porquê, se ela entender o porquê ela adoece, talvez a culpa de não ter visto isso antes, ou a culpa de não conseguir sair disso, é maior do que a dor da químio, é maior. Então, ela não pode se curar, entendeu? Então, se tem a dieta cetogênica que pode potencializar o tratamento da químio, ou pode proteger o corpo dela da químio, ela não vai fazer. Se ela pode compreender toda essa dinâmica e abrir mão, ela não vai fazer. Por quê? Porque a dependência emocional de tudo isso que eu estou falando é muito maior. E o ganho secundário que ela tem vale a pena. Entenda uma coisa, os seus problemas, as suas doenças, as suas falências, elas são proporcionais, grande o suficiente para que você tenha aquilo que você precisa. Sabe, aquela história de cada um carrega a sua cruz do tamanho que pode. É isso. Quer ver uma outra possibilidade bizarra? Casamento ruim, relacionamento sem intimidade. Então, de repente, ela tem aquele medo de perder o casamento, né? De se separar. O casamento não tá legal. O marido não dá a atenção necessária. Dentro dos treinamentos, vocês aprendem, da terapia também aprende, que a energia masculina e feminina, elas são complementares, mas uma mulher forte, ela não tem como deixar os espaços necessários para o masculino penetrar. E aí o que acontece? Acaba havendo uma despolarização. De repente, ela até sente que esse casamento está indo para uma ruína, só que toda vez que ela recebe o diagnóstico, esse homem ele desiste, seja do que for que ele esteja fazendo. Se ele está tentando trair, ele para. Se ele já está traindo, ele para. Se ele está ignorando ela, ele para e volta para olhar para ela, para cuidar, porque afinal, um câncer é uma doença suficientemente grande para que... E qual é a chance dela se curar depois de entender tudo isso e de querer abrir mão disso? Se ela realmente quiser abrir mão, se ela realmente aprender e conseguir colocar limite nas pessoas, ou de repente, né, não sei se é o que está acontecendo com ela, mas se esse relacionamento, o casamento, por exemplo, ou ela vai decidir, ou eu vou acabar com esse relacionamento de uma vez, com esse casamento de uma vez, vou me divorciar, vou viver minha vida, ou não, nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos nos alinhar, nós vamos recomeçar esse casamento. Você está vendo que são decisões muito grandes e muito importantes, e que a pessoa às vezes ela não está disposta a fazer tomar essas decisões, e tem muita gente que prefere ficar doente, prefere tudo isso daí, do que não ser amada pelas pessoas. Porque imagina ela sendo uma pastora que carregou todo mundo, ou a filha, ou a pessoa da família que carregou todo mundo, chegar para todo mundo e cortar todas essas regalias.
A chance dela ser abandonada é muito grande. Quando eu olho pra foto, quem é a pessoa? É uma oral masoca, psicopata, né? Então, já tem um medo já latente nela, um medo existencial do abandono. Eu prefiro adoecer do que ser abandonada. Eu prefiro adoecer do que falar não. Eu prefiro a corda no meu pescoço do que as pessoas não me amando. Eu prefiro a doença do que ser deixada por todas essas pessoas e recomeçar a minha vida. Então, para ela não faz sentido nenhum ser curada. E aí eu deixo a pergunta para você. O que você enfrenta na sua vida que vem se repetindo e não faz sentido nenhum você abandonar, porque ele tem uma utilidade para você. Tudo aquilo que é útil você não joga fora. Você joga fora a sua panela de pressão? Não, porque se você jogar a sua panela de pressão fora, a bonitona, amanhã você não faz feijão. Não faz feijão em 20 minutos, em 1 hora, entendeu? Então, de novo, deixo o convite para vocês. Se você é um pastor que precisa, se identificou com isso, aí é tão maluco porque eu pergunto, às vezes você é um pastor que você ora para as pessoas são curadas na sua mão e você não consegue. Você não é curado. Ah, porque Deus é soberano, ele não quer. Não é que Deus não quer, é você que não quer. É você que não pode, entendeu? Só que talvez você nunca tenha olhado por esse viés, você nunca tenha olhado por esse prisma, você nunca se deu conta de que você não pode. Nunca se deu conta de que você não quer. E sinceramente, para algumas pessoas é muito dolorido. Então, você é essa pessoa, você quer ajuda nessa área? Então, tem 2 caminhos para você. Ou você vem para terapia, ou você entra no treinamento. E o treinamento é para quê? Para que, se essa verdade é muito indigesta, no treinamento você tem tempo de digerir. Porque você vai lá, assiste sua aula, vai lá para cá, vai pro seu quarto, fica bravo, fica revoltado, me xinga, aí digere, volta. Então eu deixo o outro convite. Vai conhecer o meu canal no YouTube. Depois, essa sequência de stories vai virar um vídeo que vai lá pro canal do YouTube. Compartilha com alguém que você precisa, que você conhece, que você... A história é bem parecida. E deve ter um monte de pastor assim que tá doente, ora pelos outros. Por que o milagre na vida do outro acontece? Por que na tua vida não acontece? Porque você não pode, tá? E te vejo na próxima história, na história de amanhã, que eu não lembro o título agora, mas compartilha isso com o seu grupo de pastores, seu grupo familiar, talvez você esteja vendo alguém na tua família também dessa forma. Tem algumas verdades que são indigestas, tem algumas coisas que são indigestas, mas se você quiser a solução existe, tá bom? Beijo, abraço, te vejo amanhã na nossa história número 3.